Vamos falar hoje um pouco sobre refluxo. Acabei de atender uma família aqui no consultório e a angústia deles era com um bebezinho de 14 dias que estava voltando muito leite. Quando é que nós temos que nos preocupar em relação ao refluxo dos bebês? Em primeiro lugar, a maioria dos bebês tem refluxo. O refluxo, na sua grande maioria, é fisiológico, que seria natural. E por que isso acontece? Diferente do estômago, que ele vai apertar e o intestino também tem músculo que empurra o alimento lá para baixo, no caso do alimento da boca até o estômago, vai por gravidade. Então, se nós comermos uma feijoada e deitar logo em seguida, volta. Se a gente comer demais, você vai sentir aquela queimação, aquele refluxo. Isso não quer dizer que você tem uma doença de refluxo. Simplesmente você dilatou demais o estômago, você deitou e aí sim o alimento voltou. Imagina o bebê até os 4, 6 meses. Eles geralmente vão ficar como? Vão ficar deitados. E o estômago do bebê recém-nascido é do tamanho de uma cereja. Então mesmo um pouquinho que ele tome de leite pode voltar, principalmente se estiver deitado. E pode voltar um tempo depois também. Não vai ser eliminado ali para baixo rápido. Às vezes vai demorar 2, 4 horas para o leite conseguir sair do estômago e ir lá para o intestino. Então no momento que o estômago dilatou, ele aperta, uma parte pode voltar e uma parte vai descer. Nós vamos dizer que tem uma doença do refluxo quando o leite sobe mais do que desce. E como é que a gente vai saber isso? Quando o bebê não tá ganhando peso. Se o leite tá descendo bastante, voltando só um pouco, vai ser aquele bebê cheio de dobra, ganhando bem peso. Simplesmente, em geral, ele é guloso, ele mama mais do que ele aguenta. A doença do refluxo aí é totalmente diferente. Uma das questões que nós vamos avaliar é o peso. Se o bebê não tá ganhando peso suficiente, voltando muito leite, existe aí sim uma possibilidade dessa doença. Uma das principais causas, inclusive, da doença do refluxo é a alergia à proteína do leite de vaca, tanto que hoje em dia nós investigamos isso quando nós vemos que o bebê não está ganhando muito peso, ele está com algum outro problema, alguma malformação, ou seja, uma dilatação do estômago, do esôfago, que é o tubo que desce até o estômago, também pode levar a esse tipo de doença. Mas é super comum, a maioria dos bebês vai ter esse leite voltando, principalmente porque ele deita muito e essa questão em relação a evitar voltar ainda é muito imaturo, não é bem desenvolvido. Conforme o bebê cresce ali pelo 4º, 6º mês, em geral vai diminuir esse refluxo natural e fisiológico. Agora, se ele não estiver ganhando bem peso, se ele também estiver tendo crises de chiado, porque esse leite pode voltar e dar crises de bronquite, bronquiolites de repetição, aí sempre nós temos que avaliar se existe a possibilidade. O que eu vejo muito acontecer hoje é aqueles bebês que são super fortes, estão cheios de dobra, volta muito leite, porque eles encheram muito copo e voltou com refluxo fisiológico, a gente dá remédio. Ah, doutor, mas vamos dar uma domperidona, omeprazol, mas não, esses remédios têm risco de efeito colateral. Eu peguei uma vez um paciente aqui no consultório que eu falava pra mãe, isso é um refluxo fisiológico, o bebê tá ganhando bem peso, ele nunca teve nada errado. O que ela fez? Não acreditou em mim e foi no gastro. Começou a dar um monte de remédio para o refluxo. O bebê começou a ter até alteração neurológica, irritabilidade, muito remédio desse pode dar. Aí ela me ligou e falou, doutor, o que eu faço? Eu falei, suspende a medicação, volta no consultório. Então nós temos que tomar muito cuidado. A avaliação tem que ser muito criteriosa, porque não adianta a gente falar, é um refluxo e pronto. Não, o refluxo, doença, ele vai ter uma causa e tem várias causas. Nós temos que investigar o motivo pelo qual o bebê está tendo refluxo. Não é simplesmente voltou leite, vamos colocar um remédio ali que tá tudo bem. O efeito colateral nos bebês pequenos é muito maior do que nas crianças e no adulto. Uma avaliação pelo seu pediatra, avaliação do ganho de peso, avaliação do estado de saúde nutricional é essencial para nós dizermos que tem ou não tem uma doença do refluxo. Se o bebê simplesmente está voltando demais porque ele é guloso, o que você pode fazer em casa? A primeira coisa é aumentar a frequência, dar mais vezes o leite, porque às vezes ele vai querer mamar o quê? 200 ml, mas o estômago vai aguentar 150, só que ele é faminto. Então, em vez de dar a cada 3 horas, você vai dar a cada 2 horas. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar ele mais na posição reta. Não é arrotar, tá tudo bem, vamos deitar o bebê. Se ele engolir muito ar, ele vai arrotar
parar logo em seguida. Guia mais por esse refluxo, por esse retorno do leite. Você deixou 10 minutos, voltou muito leite, a próxima vez deixa 20, 25 minutos. Dessa forma a gente consegue controlar um pouquinho mais o refluxo fisiológico e nós evitamos o uso de medicações desnecessárias. Então, se vocês curtiram aqui essas dicas e informações, não esquece de seguir o canal, que aí eu tento trazer aí o máximo que eu conseguir de informação para vocês, tá certo?